Muito bem. Hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre um aplicativo que está sendo muito utilizado hoje em dia, que se chama Skype. Ele foi criado em 2003 pelo Niklas Zemstrom e Janus Friis. A sua ampla utilização se dá pelo fato de que, de Skype para Skype, a ligação pode ser gratuita, sendo que de Skype para número fixo, algumas localidades podem ser gratuitas também. O Skype é um cliente peer-to-peer VoIP, ou seja, um software utilizado para executar chamadas de voz através da internet. Criado pela mesma equipe que criou o Kaasa, sim, aquele mesmo programa que a gente utilizava para baixar música na internet. Essa rede P2P se caracteriza pelo fato de ela descentralizar os serviços na rede. Um nó ele pode ser tanto como um servidor como um cliente. Agora vamos falar um pouco dos serviços oferecidos pelo Skype. Atualmente temos o Skype In, que é você pegar um número online deles e você vai pagar no total de R$ 24 a cada 3 meses e 80 por ano. Também temos o Skype Out, que tem assinatura de 400 minutos, no valor de R$ 14,95 por mês. Atualmente temos versões para Windows, Mac, Linux, iPhone, Android, Symbian, iPad e agora nas Smart TV, como Panasonic, Samsung e Sony. O Skype liberou recentemente, no mês 8 de 2011, o aplicativo Skype Wi-Fi. Esse aplicativo foi feito apenas para a plataforma iOS. Com ele, você pode ficar online através de mais de 1 milhão de hotspots Wi-Fi em todo o mundo e pagar apenas o tempo que estiver online com seu crédito Skype. Atualmente, Facebook tem oferecido o serviço de videoconferência, ou seja, você pode acessar o site do Facebook e com a sua webcam você pode conectar com seu amigo através do serviço oferecido pelo Skype de videoconferência. As versões mais recentes do Skype atualmente no Windows é a 5.6, no Mac é o 5.3 e no Linux a 2.2 Beta. Um fato importante é que toda a arquitetura e os protocolos usados pelo Skype são fechados. Então, o que levanta questões quanto à segurança e à privacidade do sistema. Mesmo a análise do programa é difícil, já que até mesmo a licença de uso proíbe a engenharia reversa do aplicativo. Vamos explicar o Skype agora de uma maneira mais fácil. Vamos supor que você tem um amigo chamado Jack, que é qualquer pessoa, pode estar na mesma cidade ou até mesmo no exterior, mas você precisa se comunicar com ele. Você poderia fazer do jeito caro e velho, ligando para ele, passando um fax ou até mesmo um e-mail. Mas se Jack tem acesso à internet, ele simplesmente poderia usar o Skype, que é um pequeno software gratuito que você pode fazer o download para o seu PC e ele possui um monte de funcionalidades. Você pode falar diretamente com ele, de graça, em qualquer lugar do mundo. Você pode falar com ele até mesmo se o computador dele estiver desligado, por telefone ou mensagem, utilizando os serviços Skype In ou Skype Out. Se você quiser ver ele ao vivo, Skype faz isso também. A maioria dos computadores tem webcam, você pode fazer videochamadas de graça. Skype é muito bom para trabalhar remotamente. Você apenas arrasta e solta os arquivos, e Jack pega-os diretamente e rápido. Mas você também pode compartilhar a sua tela. Se você e Jack
querem ter o seu próprio grupo de rede, Skype pode fazer conferência com muitas pessoas de uma vez, sendo pessoas em telefone convencional e pessoas com Skype também. Skype funciona bem na maioria dos computadores e smartphones. Com ele, sua internet se torna seu telefone, meio de compartilhamento de arquivos, chat e sistema de videoconferência, para falar e também trabalhar. Depois dessa introdução, aí a gente vai começar falando sobre a arquitetura de Skype e depois eu falo sobre a qualidade de chamada. E por fim, ela vai falar sobre a segurança. Então, Yashi, por favor, vem cá e se apresente para nós. Boa tarde a todos, eu sou a Yashi, eu vou falar sobre a arquitetura de Skype, sobre as funções que o Skype emprega e no final vou finalizar falando sobre segurança de Skype. E espero que vocês gostem deste trabalho e do vídeo que estamos fazendo. A arquitetura Skype é baseado em uma infraestrutura P2P. Apesar dele possuir funcionalidades semelhantes ao MSN e ao Yahoo IM, que é capaz de realizar chamadas de voz, enviar mensagens instantâneas, realizar audioconferência e manter uma lista de contatos. Porém, as técnicas e protocolos empregados no Skype são muito diferentes das utilizadas nestes aplicativos. Segundo Fries, o cofundador, o Skype é verdadeiramente um software P2P, que cria uma rede através da qual todos os clientes se unem de forma dinâmica, para se ajudar no tráfego e no armazenamento de informações. Nessa rede, existem dois tipos de nós: os Ordinary Host, nós comuns, e os Supernodes, supernós. É denominado nó comum toda aplicação Skype que passa a ser usada para emitir chamadas de voz e envio de mensagens. Por supernó, entende-se qualquer nó comum no final da rede Skype, com um endereço IP público, CPU suficiente, memória e banda de rede. Logo, qualquer nó com estas características é um candidato em potencial. Um nó comum deve sempre conectar a um supernó e registrar-se no servidor de login. O servidor de login é uma entidade importante, podendo ser visto como o único servidor central de toda a arquitetura Skype. Neste são armazenados nomes de usuários e senhas de autenticação. Cabe a este servidor garantir a unicidade dos nomes de usuários. As demais informações referentes aos usuários são armazenadas e propagadas de modo descentralizado. Segundo o artigo Analysis of the Skype Peer-to-Peer Internet Telephone Protocol, cada nó utiliza uma variante do protocolo STUN para determinar o tipo de NAT e firewall empregado. Esta informação é extremamente importante na execução de algumas funções. Por se tratar de uma rede sobreposta, os clientes Skype necessitam criar e atualizar periodicamente uma tabela de nós alcançáveis. Nesta tabela, denominada Host Cache, é onde armazena os endereços IP e os números das portas dos supernós. Para garantir uma chamada com qualidade razoável, o Skype faz uso de codecs de banda larga e utiliza TCP para sinalização de chamadas e ambos TCP e UDP para transportar tráfego de mídia. Além disso, o Skype alega ter implementado a tecnologia 3G P2P, ou conhecido como Global Index, garantindo encontrar usuários que tenham logados na rede Skype nas últimas 72 horas. A linguagem de programação
empregada para criar Skype varia entre 3 sistemas operacionais diferentes. Em Windows, a interface do usuário foi desenvolvida em Pascal usando Delphi. Em Linux, foi desenvolvido usando C++ com Qt. E em Mac OS X, foi escrita usando Objective-C com Cocoa. Agora vou falar dos componentes principais do Skype. Um cliente Skype que é não comum apresenta as seguintes atividades básicas. Escuta uma porta em particular para a entrada de chamadas. Quanto às portas utilizadas no aplicativo, pode-se descrever que o cliente abre uma escuta TCP/UDP em uma porta configurada na conexão da caixa de diálogo. Escolhe um número de porta aleatoriamente durante a instalação e escuta a porta 80, que é HTTP, e a 443, que é HTTPS. Mantém uma tabela denominada Host Cache. A Host Cache é a tabela que contém os pares de endereço de IP e número da porta do SuperNOS, sendo construída e atualizada periodicamente pelo cliente. A esta deverá constar pelo menos uma entrada válida. Entende-se por entrada válida o IP e a porta de um nó online. Todas as informações são armazenadas em um arquivo denominado shared.xml, que é localizado nesses diretórios. Utiliza codecs de banda larga. A codificação e decodificação de áudio no Skype é feita utilizando-se vários codecs, que são selecionados pelo programa de acordo com as características da rede no momento do uso. Porém, preferencialmente é utilizado o codec Silk para conexões Skype-Skype. Silk ou SILK é desenvolvido pela Skype Limited para substituir o SVOPC. Segundo a empresa, o codec será liberado para o uso de royalty free num futuro próximo. As principais características deste codec são: ele é um codec de banda larga, por isso é difícil de compará-lo com os anteriores. A amostragem é de 8, 12, 16 ou 24 kHz. O bitrate é de 6 a 40 kilobits por segundo. E o atraso no algoritmo é de 25 milissegundos por frame, com look ahead de 5 milissegundos. O MOS, que é Mean Opinion Scores, é de 3.22 em testes com perdas de pacotes. O áudio sem compressão recebeu MOS igual 3.3. Segundo o Skype, o codec tem as seguintes características. Ela utiliza 50% menos banda que os codecs anteriores. Melhora a banda de áudio indo de 8 kHz até 12 kHz. O objetivo era que a qualidade das conversas seja tão boa como se a pessoa com quem você conversa estivesse na mesma sala que você. Permite o ajuste na largura de banda em tempo real, de maneira a tratar condições deterioradas de rede, que seria balanceamento na otimização entre voz, música e ruído de fundo. E funciona bem não importando as condições da rede e a assinatura da voz do usuário. Outro codec é o G.729, que serve para conexões do serviço Skype Out. Este é um codec padrão ITU muito utilizado em aplicações VoIP, que trabalha com bitrate fixo em 8 kbps, com quadro de 10 milissegundos, porém é relativamente custoso em termos de uso da CPU.
Outro codec é utilizado pelo Skype é ILBC. ILBC, ou Internet Low Bitrate Codec, é um codec desenvolvido pela Global IP Solutions e distribuído livremente, seguindo uma licença que permite inclusive modificações em seu código. Ele foi criado buscando permitir a comunicações de voz robusta sobre IP. Trabalhando com uma banda estreita, podendo ser usado principalmente para VoIP e streaming de áudio, que gerencia a perda de pacotes através de uma pequena redução na qualidade do áudio. As principais características deste codec são quadros de 20 ou 30 milissegundos, com amostragem fixa em 8 kHz. Seu bitrate fixo é de 15.2 kilobits por segundo para quadro de 20 milissegundos. O tamanho de quadro fixo é de 303 bits, armazenado em 38 bytes, para quadros de 20 milissegundos, e 399 bits, armazenado em 50 bytes para quadros de 30 milissegundos. Seu MOS é de 4.14 em condições ideais. E o codec ISAC, ou Internet Speech Audio Codec, também foi desenvolvido pela Global IP Solutions. É similar ao ILBC, com a diferença de codificar voz em banda larga e ser totalmente proprietário. O Skype também mantém uma lista de contatos. A lista de contatos é armazenada na máquina local do usuário ou cliente, sem criptografia. As informações são armazenadas em um arquivo XML denominado config.xml, que são localizados nos seguintes diretórios. O Skype também criptografa mensagens. Segundo o website do Skype, o software faz uso da AES, Advanced Encryption Standard, a qual é utilizada pelo governo nos Estados Unidos para proteger informações sensíveis. O Skype faz uso de 256 bits com um total de 1.1 vezes 10 a elevada a 77 possíveis chaves, fazendo uso da RSA de 1024 bits para negociar as chaves simétricas de AES, sendo que as chaves públicas dos usuários certificados pelo servidor de login utilizando 1536 ou 2048 certificados RSA. O Skype também determina se está diante de uma configuração NAT, firewall ou em ambas. O Skype acredita que o seu cliente utiliza uma variação dos protocolos SAN e TURN para determinar o tipo de NAT e firewall que está por trás e que tais informações são atualizadas periodicamente no arquivo shares.xml. Não sendo possível proibir que o nó em questão torne-se um super-nó caso se enquadre da especificação descrita anteriormente. O Skype possui 4 funções. Primeira, inicialização startup. A inicialização pode ser vista em duas etapas bem definidas e distintas, que são inicialização logo após a instalação, que é quando o cliente passa a operar logo após a instalação. O cliente é configurado para enviar um request HTTP do tipo GET para o servidor Skype, o skype.com. Sendo a primeira linha deste request, a palavra-chave é installed. E nas inicializações subsequentes, depois da primeira inicialização, as demais são feitas enviando para um servidor um request HTTP contendo a palavra-chave GET last version. A segunda função é o login.
Neste processo, o cliente autentica o nome de usuário e senha no servidor de login, anuncia a presença para outros nós e amigos, determina o tipo de NAT ou firewall envolvidos, identifica os nós online e verifica a disponibilidade de uma versão mais recente do software em uso. A primeira etapa do processo de login inicia com o cliente conectando-se a um SuperNode. Entende-se que um cliente está habilitando a conectar em um SuperNode, quando o mesmo possui em sua tabela hostcache pelo menos uma entrada válida, ou seja, um par endereço de IP e porta de um SuperNode online. Caso o cliente não consiga conectar-se a um SuperNode, entende-se que o cliente não estava habilitado a entrar na rede Skype e o usuário então recebe uma notificação de falha no login. De acordo com os experimentos de alguns autores, é possível afirmar alguns procedimentos realizados pelo cliente durante uma tentativa de conectar-se ao SuperNode. No intuito de entender o mecanismo de estabelecer uma conexão com o SuperNode, os autores modificaram a lista HC do cliente deixando somente uma entrada, sendo que esta entrada é inválida. Observou-se que o cliente primeiramente envia um pacote UDP para a entrada em questão. Após alguns segundos, a ausência de uma resposta por parte do SuperNode, o cliente então tenta realizar uma conexão TCP. Uma vez não conectando, o cliente então tenta estabelecer uma conexão utilizando a porta 80, que é o HTTP. E por fim, tenta estabelecer uma conexão através da porta 443, que é o HTTPS. O processo é repetido por mais algumas tentativas, e então reporta falha no login. O login é dividido em dois processos. No primeiro processo, acontece quando o cliente está realizando o login pela primeira vez, que após a instalação, os autores observaram que a lista HC é frequentemente inicializada com 7 pares de IP e porta, que também é denominado por bootstrap supernodes. O cliente realizará um procedimento parecido com o processo descrito acima, até conseguir uma conexão TCP com um dos supernodes presentes na lista. O cliente envia alguns pacotes UDP para alguns dos bootstrap supernodes e estabelece uma conexão TCP com todos os nós que responderam aos pacotes UDP. Porém, mantém a conexão TCP com apenas um nó, fechando aos demais. Após trocar alguns pacotes com o SuperNode, de alguma forma, o cliente obtém o endereço IP do servidor de login. O cliente então estabelece uma conexão TCP com o servidor de login e uma vez realizada a autenticação, a conexão é finalizada. Terceira função é a busca de usuário. O Skype utiliza a tecnologia de E1 Global Index para buscar por um usuário. Seus fundadores alegam que a busca é realizada de forma distribuída e garante que o sistema é capaz de encontrar qualquer usuário existente, se este estiver logado nas últimas 72 horas na rede Skype. Por não se tratar de um protocolo aberto com mensagens criptografadas, o conhecimento de maiores detalhes a respeito da busca do usuário torna-se mais difícil. Desta forma, não foram encontrados testes que realmente comprovam o processo realizado. O quarto é o último, que é estabelecimento de chamadas e teardown. O processo de estabelecimento de chamadas será considerado para usuários presentes na lista de amigos do cliente emissor da chamada.
Toda sinalização de chamada é realizada através de envios de pacotes TCP do emissor para o receptor, de forma direta ou indireta. Segundo pesquisas, nesta função fica nítida a importância do cliente conseguir detectar a presença de NAT ou de um firewall. O processo de teardown é o encerramento da chamada. Agora eu irei falar um pouco sobre a qualidade da chamada do Skype. O tráfego de dados em uma chamada de voz tem a característica de precisar de muita banda, além de ser sensível a atrasos e perda de pacotes na rede. Geralmente os usuários preferem áudio transmitidos com bitrates maiores, porém transmitir eles dessa maneira causa um desperdício de recursos, bem como aumenta as chances de criar congestionamento na rede. Assim, é essencial regular o tráfego na rede, de maneira a garantir uma boa experiência para os usuários. Do ponto de vista de controle de qualidade, três fatores governam a taxa de transmissão de uma chamada de voz: bitrate, tempo do quadro ou frame rate e a redundância. O bitrate é o tempo de quadro em geral, são opções de codec. Dessa forma, só resta ao software gerenciar o fator redundância para compensar as perdas na rede. A redundância é feita transmitindo pedaços de pacotes junto a outros pacotes. Assim é definido o termo razão de redundância, que indica a porcentagem de pacotes transmitidos sobre outro pacote. Quando a razão de redundância cresce, a taxa de transmissão também cresce. O controle da qualidade da chamada do Skype pode ser analisado através de 4 fatores: taxa de perdas na rede, disponibilidade de banda, efeito do codec e padrão da perda de pacotes. Só faz sentido analisar o tráfego UDP nesse fator, já que o tráfego TCP tem garantia de entrega. Nos experimentos do artigo, o tráfego do Skype foi monitorado usando o setup como mostrado a seguir. Fator 1. Taxas de perdas da rede. Nesse experimento, foi estabelecida uma conexão a partir de 60 segundos de chamada. A taxa de perdas foi sendo incrementada em passos de 1% a cada 180 segundos, até o limite de 10% de perdas. O tamanho da carga útil dos pacotes foi analisado. O resultado é mostrado abaixo. Quando a taxa de perdas era baixa, a maior parte dos pacotes manteve o tamanho de cerca de 30 bytes. À medida que a taxa de perdas aumentava também o número de pacotes com cerca de 60 bytes, sendo que ao chegar em 10% de perdas, a maioria dos pacotes apresentavam carga útil de tamanho 60. Pelo fato do codec G729, usado nas conexões Skype-out, ser um codec de bitrate constante, esse experimento mostrou que o Skype aumenta a taxa de redundância baseado na taxa de perdas de transmissão. Fator 2. Disponibilidade de banda. Os experimentos demonstraram que no artigo Tracking Down Skype Traffic, experimentos demonstraram que ao reduzir a banda disponível, o tamanho dos pacotes reduziu também, o que sugere que o códec foi chaveado com bitrate menor. Com a redução na banda, em geral aumenta a taxa de perdas, esperava-se que o mecanismo de redundância fosse ativado. Porém, a redução no bitrate foi feita antes que isso acontecesse. Dessa forma, conclui-se que a disponibilidade de banda altera a configuração dos códecs, mas não altera a taxa de redundância. Efeito 3. Fator 3. Efeito do codec. Diferentes codecs reagem de maneiras diferentes à perda de pacotes. Alguns são mais robustos do que outros. Assim, espera-se que o mecanismo de redundância seja ajustado de acordo com o codec em uso no momento. Porém, os experimentos mostraram exatamente o oposto. A comparação entre a razão de redundância para o ISAC
e o G729, mostrou que o Skype aplica os mesmos algoritmos de redundância para ambos os códecs. Isso fica claro no gráfico, onde o intervalo de confiança de 95% as curvas coincidem. Fator 4. Padrão de perda dos pacotes. A perda dos pacotes pode ocorrer de maneiras diferentes. Para compreender esse comportamento, é preciso mostrar o conceito de Network Loss Burstness e Network Burstness. Veja os dois trechos de código a seguir. Ambos executam as mesmas tarefas, mas de maneiras diferentes. O programa A tenta enviar todos os dados de uma vez, e caso haja congestionamento, ele deverá esperar. O programa B espalha o envio de dados por um período maior de tempo, fugindo de problemas de congestionamento. O programa A precisa de mais largura de banda média do que o programa B, porém ambos enviam a mesma quantidade de dados. Isso mostra o conceito de Network Burstness. A mesma quantidade de dados pode ser enviada de maneiras diferentes, com resultados diferentes na carga da rede. O mesmo conceito pode ser aplicado à perda de pacotes no chamado Network Loss Burstness. O conceito de Burst Ratio, usado para quantificar a Network Burstness, é baseado no comprimento dos bursts de falhas numa sequência recebida, comparado ao comprimento esperado dos bursts em caso puramente aleatório. O burst ratio pode ser calculado de várias maneiras, como a equação seguinte, aonde alfa é a probabilidade de perder o pacote n se o pacote n-1 chegou. Beta é a probabilidade de perder o pacote n se o pacote n-1 foi perdido. Quando as perdas são puramente aleatórias, temos R igual a 1. Um valor de burst ratio de 2 indica que o comprimento das perdas consecutivas é 2 vezes maior do que seria num sistema com perdas puramente aleatórias. Agora vou falar sobre política de segurança do Skype. Usernames do Skype são sempre únicos. Usuários devem apresentar seus usernames e credenciais autenticadas antes de exercerem a identidade de seus usernames. Cada peer provê para outro provas de sua identidade antes da sessão ser estabelecida. Cada peer verifica as provas do outro antes que seja liberado o envio de pacotes na sessão. Mensagens transmitidas pelo Skype são encriptadas de ponta a ponta, sem nós intermediários. Mas caso algum exista, este não deve ter acesso às informações das mensagens. Analisar a segurança do Skype é difícil por muitos fatores. Primeiramente, a segurança do Skype depende de muitos fatores, incluindo a segurança dos computadores finais. Segundo, o protocolo de comunicação é proprietário e secreto. As únicas afirmações sobre segurança do Skype são alegações da companhia ou que pode ser descoberto através de análise de pacotes ou engenharia reversa. Com todas essas informações, podemos concluir que o Skype tem como diferencial o uso da rede P2P, o que proporciona uma melhor qualidade do serviço, descentralizando o uso da rede. Como citamos anteriormente, o Skype firmou uma parceria com o Facebook. Isso possibilitará a seu novo detentor, a Microsoft, atingir mais de 750 milhões de pessoas. O fato é que o Skype executa bem as funções a que se propôs a fazer. Para a maioria dos usuários, os serviços que ele oferece são suficientes. Porém, o fato do Skype utilizar banda mesmo quando está desconectado mostra que é impossível saber o roteamento dos pacotes, além de não se saber a qualidade da implementação dos protocolos de criptografia. Devido a isso, conversações sobre assuntos sigilosos não deveriam ser trocados por esse sistema, bem como deveria se evitar também instalar o programa em computadores onde informações sensíveis ficam armazenadas.